Hoje eu vou falar sobre arqueologia, diversidade cultural e saberes práticos, as principais definições. Primeiro, o que é arqueologia? Arqueologia é a área de conhecimento que vai estudar as sociedades do passado através de vestígios materiais por ela deixados, tá? E para que ela vai? O objetivo da arqueologia é entender os modos de vida das populações no passado, né? Então você pode trabalhar com a arqueologia associando esses vestígios materiais, relacionando eles a diferentes épocas, desde tempos remotos, né, como a gente estudou o surgimento da espécie humana, a períodos mais próximos do presente, como a colonização, né? Então, a arqueologia estuda a cultura material, que é composta por artefatos, que são os produtos diretos do trabalho humano, como cerâmicas, né, ferramentas, ou ecofatos ou biofatos, que são as marcas do homem na natureza, né? Então, os efeitos na natureza da relação entre o homem e o meio ambiente, e ficam algumas marcas no ambiente. Os vestígios arqueológicos são considerados vestígios arqueológicos objetos produzidos e utilizados nos contextos sociais da época, né, em que vivia uma determinada população numa localidade. Também são considerados vestígios arqueológicos marcas deixadas na paisagem por diferentes grupos humanos ao ocupar uma região. Então, os vestígios encontrados são os que conseguiram sobreviver a uma ação humana e natural, e os estudos têm justamente como objetivo entender como essas populações viviam, o que elas se alimentavam, como que elas conseguiam seus alimentos, o modo de construção das suas casas, em que acreditavam, como era a sua organização social e política, permanências e mudanças, se eram grupos fixos ou eram grupos que se mudavam, né? Nômades, que se mudavam de um espaço para o outro. Todos esses, isso é fonte de estudo da arqueologia. Então, aqui são os sítios arqueológicos, são alguns sítios, e aqui as classificações dos sítios arqueológicos. Por exemplo, se a gente tem um sítio arqueológico com vestígios de artefatos de pedra, né? Então você tem um sítio lítico de pedra, né? Então os sítios arqueológicos, eles são classificados de acordo com a natureza dos vestígios encontrados. Se você tem vestígios de pedra, você tem um sítio lítico, tá? Por exemplo, essas imagens, que são de um documento produzido pelo IPHAN, mostram objetos relacionados à coleta e ao processamento de alimentos. Sítio cerâmico, você encontra nesses sítios vestígios de cerâmica, né? Então vestígios feitos com artefatos de cerâmica, diferentes formas e padrões decorativos que estão relacionados a várias funções, né? Por exemplo, armazenamento de alimentos, urnas de sepultamento de restos mortais, né? Então, tudo isso você, encontrando um sítio cerâmico, você vai conseguir identificar essas formas e correlacionar com a vida daqueles grupos que viviam no passado. Sítio litocerâmico, que você encontra tanto objetos de pedra quanto cerâmica, você pode encontrar nesses espaços.
sambaquis, que são justamente paisagens, né? Por exemplo, numa região costeira, na praia, né? Você tem uma população indígena que vivia na praia e se alimentava de frutos do mar, né? E jogava esses frutos do mar num determinado espaço, né? Então você tem a presença de como se fossem montanhas ricas em restos de frutos do mar, né? De conchas, ossos de mamíferos e até sepultamentos, que são os locais onde eram jogados os restos alimentares de grupos que viviam desses recursos, né? Então, também está ligado, né, a essas funções que estão associadas ao modo de vida desses grupos, né, a demarcação dos territórios, como eles também lidavam com as suas cerimônias, dado que se encontra também dentro do sambaquis sepultamentos de pessoas, né, e a base alimentar desse grupo, que são grupos baseados numa alimentação de peixes. Então, aqui onde são encontrados sambaquis, aqui no Brasil, a gente tem no Rio de Janeiro um mapa mostrando justamente uma série de sambaquis no estado do Rio de Janeiro. Aqui nessas regiões são encontradas essas formações de sambaquis, que são essas montanhas em que a gente, com os restos de alimento e vários alimentos que eles utilizavam e jogavam nessas localidades e se transformaram em montanhas. Sítios com átios rupestres, né, cavernas, paredões, né, afloramentos rochosos, que você encontra expressões retratando a vida cotidiana, cenas de dança, de luta, de sexo, desses grupos ao longo do tempo em que eles residiam nessas localidades. É muito curioso como eles registravam as vidas deles nas pedras. Então também é um sítio arqueológico. E a gente tem o sítio histórico, que é mais recente, né, decorrente da colonização, por exemplo, da colonização brasileira. Nós temos as casas antigas, os monumentos antigos. Está aqui o Teatro Amazonas, né, é considerado um sítio histórico, né, um patrimônio cultural. Então, também é considerado uma fonte de estudo da arqueologia. Sítios de terra preta, né, que são populações que um pouco parecido com a questão de onde eles deixavam, né, onde eles jogavam os restos de comida deles, restos orgânicos, e também você encontra muita cerâmica e acaba que esses locais são esses lugares onde essas populações habitavam, ficam nessas regiões as terras pretas são muito presentes, que são regiões, áreas, né, que tem uma terra muito preta e rica em matéria orgânica, que é fruto dessas atividades, né, que eles faziam, que favoreciam a acumulação de restos orgânicos no solo. Tá aqui, então você tem manchas de terra preta ao longo de toda a Amazônia, você tem regiões em que você encontra essas manchas de terra preta que são decorrentes de um uso bem intensivo da área por indígenas que ali ocupavam a região. Então você tem na Amazônia uma riqueza cultural do presente, ainda hoje a gente tem uma riqueza cultural, e a gente também tem uma riqueza cultural do passado, que é estudada pela arqueologia. No presente, a gente tem um processo de globalização da região, que ele é de 500 anos atrás, ou de 300, 400 anos atrás,
extração de matérias-primas, expansão dos domínios da igreja, das missões, né? Então foi todo esse processo que aconteceu também na Amazônia, né? Que é a integração do novo mundo, da América, ao sistema econômico, político, religioso europeu, né? Então essa integração aconteceu também por meio da incorporação de povos, né, de populações sendo catequizadas, né, por conta das missões, né, que chegaram nas localidades e faziam práticas de que essas populações fossem convertidas do seu grupo para o catolicismo, né? Então essa conversão, né, essa colonização, essa entrada da igreja na região amazônica trouxe consequências bem avassaladoras, né? Como morte de indígenas ao entrar em contato com as doenças dos brancos, guerras, um choque cultural muito grande, né? Pela uma imposição de uma religião sobre a religião indígena, né? Que é uma religião muito mais diversa em termos dos deuses, são muito mais. Não tem um Deus só que está lá no céu, né? Os deuses estão na floresta, estão na vida deles, né, atuando. Então você tem uma consequência bastante agressiva de perda desses conhecimentos indígenas com a entrada com a questão da catequização, né, a partir da implantação das missões na região amazônica. Soma de uma riqueza natural aos milênios de intervenção feitas por populações indígenas, né? Então você realmente, você às vezes não consegue ver qual é o que realmente na floresta é natural ou que passou por um processo antropogênico, né? Então você não consegue ver na floresta se uma parte da floresta que existe hoje foi uma floresta que foi muito manejada pelos grupos indígenas ou se foi uma floresta natural, né? Além de tudo, você tem muitos conhecimentos desenvolvidos pelos povos da região, conhecimentos muito próximos, ambientais muito próximos pela convivência deles com a natureza, né? Então, você tem evidências que mostram que você tem uma ocupação antiga na Amazônia, né? Então, ela tem milhares de anos atrás e a arqueologia ela justamente vem reforçar que a ocupação humana na região amazônica ela vem de muito tempo atrás. Então, tem os estudos mais famosos, são feitos por essa pesquisadora chamada Anna Roosevelt. Ela justamente fala que a Amazônia tem uma história de ocupação antiga e complexa, né? Então, tem uma ocupação de mais de 11 mil anos e essas populações viviam à base da caça, da pesca, da coleta, domesticavam plantas também, como a pupunha, o mamão, as pimentas, a mandioca e muitas coisas que você não consegue detalhar, porque é muito difícil você estudar o passado, né? Muita coisa se perde em termos de detalhes dos grupos, o que eles faziam, porque você não tem material para estudar, né? Você não consegue ter um material de tanto tempo atrás. E você também vê estudos que falam de uma grande complexidade da população, dessas populações na região amazônica. Sociedades hierarquizadas, conexões entre as tribos, né? Muitas populações, ou seja, populações em troca, complexidade econômica, social, que antes não se pensava que se tinha essa complexidade toda na Amazônia. São estudos a partir da década de 2000, 2005, esse estudo, Heckenberger, que mostram que a gente ainda tem um material muito rico para estudar sobre o passado amazônico.
Também um indicativo interessante que indica o estágio avançado de desenvolvimento social é a agricultura, né? A agricultura na Amazônia, os estudos mostram que surgiu há cerca de 3.000 anos atrás, né? Quando os correlatos arqueológicos das aldeias sedentárias foram identificados em diversos lugares na Amazônia. Então você tem grupos mais que otimizam, fazem uma economia energética. Se antes eram grupos que iam atrás da alimentação, caçadores, coletores e pescadores, você tem, com a domesticação de plantas e animais, você tem uma economia na energia. Então, em vez dele gastar energia indo buscar o alimento, ele vai cultivar o alimento em maior quantidade e conseguir ter uma economia energética. Isso é uma ideia do Leslie White, né? Que você tem a domesticação e o sedentarismo são caracterizações de uma sociedade mais complexa, uma sociedade que a energia gasta na busca passa a ser controlada pelo cultivo de plantas e pela seleção de animais que vão estar próximos desses grupos, né? Então você tem uma complexificação da sociedade, né? E além de tudo, você tem um ganho energético pela domesticação de animais que vão ajudar no trabalho com a terra, por exemplo, cavalos, né, que vão melhorar a eficiência de atividades com a terra, bois, etc. Então isso, claro que na Amazônia os indígenas não tinham contato com esses animais, mas se você já tinha um processo de domesticação de plantas, né, e alguns animais amazônicos, isso quer dizer que era uma sociedade mais complexa. Então, as relações entre as sociedades e natureza são importantes para a gente valorizar isso, para a gente conhecer práticas que são realizadas por esses grupos e práticas que são alternativas a um modelo que é um modelo bastante predatório de civilização, né? Então, a biodiversidade ela é essencial para o equilíbrio ambiental, fonte de estoque de genético, né? E as populações tradicionais elas são conhecidas, têm esse valor por conhecer, tem muito conhecimento da sua relação entre com o meio ambiente. Então você tem uma abordagem da natureza com essas populações tradicionais em que o meio ambiente não é algo externo, né? O ambiente ele faz parte da realidade das pessoas, né? O homem produz o meio que o cerca e é ao mesmo tempo o seu produto, né? Então, com essa concepção você tem uma relação complexa entre a natureza e os grupos que ali fazem, porque a natureza ela faz parte da história, né? Ela é utilizada, ela está na rotina, as pessoas precisam da natureza para sobreviver. Então, quando você precisa da natureza para sobreviver, você tem uma relação com a natureza de igualdade, não de superioridade, né? Como é a nossa sociedade. A nossa sociedade tem uma relação muito mais de homem-objeto. A natureza é um objeto para a gente. E na cultura tradicional, a natureza ela faz parte, ela tem uma relação de igualdade, né? Ela faz parte daquela vida, né? As pessoas dependem dela para sobreviver, para se alimentar, para se locomover, né? Então você consegue criar uma complexidade muito maior de relação quando se tem essa natureza fazendo parte da história, né? E aí você tem então uma criação de quê? Linguagens, costumes, né, relacionados às questões da natureza e técnicas que
são intercambiados, né? Que você consegue ter uma relação muito mais aprofundada com a natureza. Então você tem a região amazônica aqui nesse mapa, mostrando um pouco desse, um artigo científico que mostra um pouco das projeções de desmatamento na região amazônica, e você observa também que tem áreas ainda de floresta, e essas áreas, e muitas áreas de floresta coincidem, essas áreas em branco, né, ainda coincidem com, por exemplo, essa área aqui é a terra indígena do Xingu, né? Então são áreas ainda muito preservadas por conta da presença de populações tradicionais vivendo nessas regiões, né? Então são áreas ainda muito preservadas de floresta amazônica. A região do Amazonas também é bastante preservada e tem relação com as populações tradicionais que estão vivendo nessa região e que tem uma relação diferente com a natureza, que é uma relação que produz biodiversidade, né? Então, em vez de ser uma relação que promove a perda da biodiversidade, as populações tradicionais elas têm uma relação que faz com que a biodiversidade seja mantida. Então, como que é essa diversidade cultural e produção de saberes? Então, você tem um ambiente em que as pessoas vivem e dependem, e você tem um saber que é produzido. É um saber fazer, é um saber prático que é feito no dia a dia, cotidianamente, com o ambiente. Então, por exemplo, a pesca, né, as técnicas de pesca, como são feitas, né, como que eles pescam um determinado peixe, eles sabem qual é a lua, que é a lua que os peixes estão mais disponíveis, qual é a época da seca ou da cheia que os peixes estão. Eles sabem, por exemplo, qual é o ambiente que os peixes frequentam decorrentes da alimentação desses peixes. Por exemplo, uma árvore frutifica, certamente nessa localidade os peixes vão estar lá para se alimentar, alguma espécie de peixe vai estar para se alimentar. Então eles têm toda essa concepção, né, do ambiente e das interações, né, pelo profundo conhecimento sobre cada uma das espécies que eles utilizam, por exemplo, para alimentação. Então eles sabem muito bem quais são as espécies, né? Eles otimizam, têm esse conhecimento muito profundo sobre o ciclo da natureza e associam esse conhecimento com as suas práticas, né? Então, eles sabem, por exemplo, qual é a lua que é mais adequada para plantar, qual é a lua que é mais adequada para colher, né? Então, quais são as espécies de plantas mais adequadas para quais solos, né? Então, tem toda uma complexidade que é decorrente de uma relação de convivência com o meio ambiente. Isso só para exemplificar dois tipos de utilização, mas é bastante complexo esse assunto. Então, essa produção de conhecimento sobre a diversidade, ela é, como eu falei anteriormente, feita a partir da forma como os povos tradicionais usam a terra e as suas práticas sociais socialmente construídas, né? Então tem diversas populações que têm esse modo de vida tradicional e que produzem conhecimento sobre suas práticas. Então um exemplo disso são as populações tradicionais, que são grupos humanos que reproduzem um modo de vida de uma forma mais ou menos isolada, né? Eles criam esse modo de vida devido a esse isolamento, com base numa cooperação social e em relações próprias com a natureza. Então, culturas
ecológicas na Amazônia estão muito associadas a um mito, né? A mitos que estão ligados a uma cosmologia, né? Nativa, né? Então você tem uma relação, os deuses estão, as histórias, né? As mitologias estão associadas à vida deles. Tem a história da mandioca, a história do boto, né? São histórias que fazem parte dessa cosmologia e que também guiam a forma como que eles se relacionam com a natureza. A história do curupira, da mãe da terra, da cobra grande, né? Então, são que é uma protetora dos rios, por exemplo, né? Então, toda essa relação do mito, ele entra, faz parte da vida dessas pessoas. Então, isso, esses seres encantados, né, que estão ali, eles não são algo que estão lá no céu, né, lá em cima, um Deus que está muito longe. São figuras mitológicas que fazem parte daquela vida e que você tem que respeitar, né? Você tem que pedir permissão para fazer alguma coisa, senão a natureza vai contra você. Então ela tem essa relação mais de respeito, né, de interrelação com essas entidades que estão espalhadas nas florestas, que faz com que você tenha uma relação mais de respeito com a natureza e de também interação. Você consegue interagir com esses seres mitológicos, né, e construir com eles uma determinada, uma vida, né, que é feita não só entre os grupos, mas esse grupo em interação com a natureza, né? Além disso, você tem uma cultura que é oral, de transmissão de conhecimentos de uma geração para outra, né? Então, tem uma ordem, como eu falei, integrada e comunicante entre sociedade e natureza, e muitos conhecimentos ecológicos são construídos decorrentes dessa relação com esses grupos, que são grupos indígenas, que têm muitas tradições sobre isso, e tradicionais também, populações tradicionais e caboclas. E você tem também relação com a orientação econômica. Esse texto é um texto da Débora Lima, eu estou falando isso com base no texto da Débora Lima, de 2005, que fala que as culturas ecológicas na Amazônia estão associadas à cultura ecológica e à orientação econômica. Então, são culturas, na Amazônia você tem culturas que são independentes do mercado e você tem culturas que são direcionadas, né, voltadas mais um pouco parecido com a questão da agricultura familiar, que são produção de alimentos direcionada para o grupo doméstico, buscando no mercado alguns itens considerados indispensáveis para a sua reprodução social. É claro que isso tem mudado muito com a globalização. Cada vez mais esses grupos estão muito próximos das cidades, né? Estão consumindo as coisas da cidade. Isso é uma tendência que tem acontecido. E você tem grupos que têm uma orientação econômica mais voltada para o lucro, para o acúmulo de capital, né? São pecuaristas, fazendeiros, né? Novos grupos que chegaram na região que querem acumular capital e expandir territorialmente. Então, para finalizar, você tem uma diversidade cultural indígena e cabocla, você tem multiplicidade de expressões que emergem a partir de inúmeras etnias existentes, você tem uma riqueza linguística produzida nessas relações econômicas, políticas, sociais e religiosas, e você tem uma diversidade milenar que foi produzida no passado e é muito maior do que a que você tem no presente, né? Então, são patrimônios que que a arqueologia tenta resgatar, né? Patrimônios culturais antigos de uma história antiga amazônica,
e também um patrimônio atual, né? Um patrimônio atual dos conhecimentos, dos vastos conhecimentos que ainda se tem em grupos indígenas, né? E algumas populações que ainda estão um pouco isoladas do mercado. Então você tem um patrimônio de conhecimento. E esse patrimônio ele tem que ser, no mínimo, preservado, valorizado, né? E estimulado para que você continue produzindo conhecimento a partir desses grupos que já têm esse conhecimento.